Prezados amigos, é uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o renascimento e a terceira revelação. Muitos poderão se perguntar, mais ou menos no que? A relação que existe entre o renascimento no final da Idade Média, abrindo espaço para um dia ocorrer o iluminismo e, consequentemente, a terceira revelação. Eu convido a todos para fazermos uma breve prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso amado Mestre, na esperança de que os benfeitores espirituais que nos acompanham possam estar ao nosso lado, nos socorrendo, nos auxiliando, nos intuindo, de maneira que essa nossa fala seja coerente e que nos ajude a esclarecer ideias, abrindo campo para uma expansão do nosso pensamento, melhorando o nosso entendimento com relação à doutrina espírita. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós decidimos fazer uma abordagem um pouquinho diferente do convencional, para os amigos entenderem que quando Cristo, percebendo que deveria dar um testemunho para toda a humanidade, com base na atitude equivocada de Judas, quando ele vai se associar ao sinédrio hebraico, traindo o mestre. E o Cristo percebe que vai passar por um grande testemunho para todos nós. Jesus reúne seus apóstolos e seguidores e diz o seguinte: se vocês orarem a Deus nosso Pai com muito fervor, Ele, nosso Pai, enviará um Consolador prometido para orientar vocês e dizer coisas que eu não tenho condições de explicar nesse dado momento. Essa passagem todos conhecem, é muito comentada. Porém, após o Cristo retornar às esferas mais elevadas, o mundo passa por muitos ciclos confusos. Impérios sucumbem e outros se constroem. Mas o Cristo, em momento algum, nos deixou desamparados. Percebendo que entre o seu retorno à pátria espiritual e o advento do Consolador prometido, haveria um intervalo de tempo muito grande. E durante esse intervalo de tempo, era necessário preparar um terreno para que as novas ideias pudessem vingar, florescer, porque ele próprio, em contato com os apóstolos e seguidores, ele não conseguiu, como esperava, sensibilizar os homens daquela época de maneira que esses homens fossem replicadores da Boa Nova do jeito que se esperava. Dessa maneira, com o passar do tempo e desvios de conduta da própria humanidade ligados à Igreja Católica e ao clero em particular, o Cristo se vê na obrigação de enviar missionários para que pudessem esclarecer os homens, resgatando os valores de ordem moral. E com isso vai enviar, a partir da Alta Idade Média, não é Renascimento ainda, mas envia uma das principais figuras da cristandade após ele mesmo, Francisco de Assis, para que Francisco de Assis pudesse trazer de volta aos homens a fé no cristianismo primitivo
Mas essa fé precisava ser trabalhada. E após o retorno de Francisco de Assis à cristandade, se fazia necessário que, com as mudanças que a sociedade estava vivenciando, surgissem indivíduos ligados ao campo científico, religioso e filosófico, que pudessem semear na sociedade pensamentos, e esses pensamentos pudessem florescer de tal forma que germinassem, surgindo um terreno fértil, propício para um dia as ideias do Consolador prometido serem aceitas. Porque se nós fizermos uma análise bem fria, ficaria muito difícil para pessoas sem uma introdução de conhecimento, sem uma preparação, receberem ideias tão evoluídas moralmente e conseguissem assimilá-las. Fazendo uma comparação, é o mesmo caso. Nós precisamos colocar a criança no primário para que um dia ela chegue no ensino médio. Nem todos nascem sabendo. Então, existe um escalonamento de formação, de construção do conhecimento. E a humanidade precisava também vivenciar esse escalonamento de construção do conhecimento. Não bastava encarnar um espírito evoluído, pois ele não teria discípulos, ele não seria ouvido pela sociedade, ainda muito engessada, muito endurecida, muito empedernida por uma ignorância, por um atraso na sua forma de pensar, na sua forma de enxergar a verdade. Era necessário que determinados espíritos, dentro de uma programação, fossem encarnando. E esses espíritos, à medida que fossem encarnando, pudessem semear ideias no terreno filosófico, no terreno científico, no terreno religioso, de forma que a superposição desse conhecimento fosse fertilizando a sociedade para que as futuras gerações conseguissem assimilar melhor o conhecimento. Só para os amigos terem uma ideia, hoje, com o conhecimento que nós temos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, é possível se prever coisas. Mas há um século atrás, não. Quando Júlio Verne surgiu escrevendo seus livros visionários, muitos acharam aquilo uma obra de ficção. E hoje, quando a gente lê Júlio Verne, a gente vê que Júlio Verne era um espírito visionário. Ele coloca nas suas obras ideias que hoje são possíveis, passíveis de acontecer, mas não há um século e pouco atrás. Então, da mesma maneira, era necessário arar o terreno da sociedade, preparar esse terreno. E dentro dessa preparação, nós teremos alguns pensadores, teremos alguns observadores da natureza, teremos alguns cientistas, se nós podemos dar esse nome, que surgem na virada da Idade Média para a Idade Moderna. Embora toda aquela carga pesada de ideias da Idade Média, ela se estende na Idade Moderna e continua existindo,
até o surgimento do Iluminismo. O Iluminismo, no final do século XVII para o século XVIII, a gente pode dizer assim, tá? É que vai desfazer as névoas confusas da Idade Média. Em pleno século XVIII, aí sim a Idade Média vai se desfazer. Porque novas ideias, novos conceitos, uma nova forma de ver o mundo permite que as ideias medievais, as tradições medievais se desfaçam. Porém, para chegarmos ao iluminismo propriamente dito, a gente precisou antes passar pelo Renascimento. Renascimento de quê? Da cultura. Renascimento do quê? Da arte. Renascimento do quê? Do comércio. E quando é que o Renascimento tem início? Renascimento vai ter início no final da Idade Média, ou no final da alta idade, da baixa Idade Média, desculpe, baixa Idade Média, por volta mais ou menos do século XV, século XIV para o século XV. Então, com a expansão do comércio, com o renascimento da cultura, nós vamos ter mudanças. E essas mudanças vão gradativamente permitindo o renascimento, ou melhor, o encarne de espíritos moralmente evoluídos, com conhecimento suficiente para poderem, ao despertarem na carne, ao despertar todo o conhecimento que eles traziam do plano espiritual, nos ensinarem, nos dividindo conosco informações que eles traziam, informações essas que desabrochavam de forma quase intuitiva, porque o mundo, no final do século XV, início do século XVI, não possuía estímulos suficientes para que o indivíduo aprendesse. As pessoas estavam ensinando o conhecimento que traziam do plano espiritual. E esse conhecimento que eles traziam do plano espiritual permitiu que descobertas fossem realizadas. É importante falar disso também. Descobertas como a bússola, a pólvora que já havia sido inventada, a vela triangular, a embarcação de maior porte chamada caravela, que foi usada nas grandes navegações marítimas. Vejam bem, vocês podem até me perguntar, mas o que as grandes navegações marítimas têm a ver com o Consolador Prometido? As embarcações e todas as invenções náuticas levaram os europeus a navegarem por mares nunca antes navegados. E com isso vai haver um rompimento de um modelo, o modelo tradicional da Idade Média, onde se navegava no mar Mediterrâneo, para os homens se lançarem no Oceano Atlântico, abrindo as portas para novas ideias, novas invenções, novas descobertas. Então, curiosamente falando, o advento de novas ideias, esse lado arrojado dos europeus, abriu campo favorável para que espíritos que se prepararam reencarnassem na Europa, trazendo no bojo reencarnatório conhecimentos que seriam aceitos. Por quê? Porque o mundo estava mudando. O mundo estava se modificando e as modificações que passaram a surgir, advindas das grandes navegações, elas passaram a ser aceitas, o que 2, 3 séculos antes jamais seriam.
E entre essas descobertas, ou entre esses personagens, nós vamos destacar pelo menos dois. Francis Bacon é um deles, e que é importante que a gente conheça, e Galileu Galilei. Por que esses dois personagens? Por uma razão muito particular, tá? Esses personagens, eles viveram em pleno século XV. Ah, outro também, Giordano Bruno. E já esqueci, são três personagens que nós vamos comentar aqui, tá? Por que esses três personagens? Poderia falar de mais? Sim, mas esses três personagens já são o suficiente para que a gente possa entender a grande importância desses pensadores renascentistas no início da Idade Moderna. É como se, digamos assim, eles tivessem reencarnado para dar um pontapé na porta do passado, abrindo para o futuro. E o advento desse processo de abertura tinha um peso imenso em termos de história. As ideias que eles traziam e que eram semeadas, porque eu acho que a palavra mais apropriada é essa, semeadas por eles, foram retemperando de tal maneira a sociedade que a sociedade não voltou a ser mais o que ela era antes. De jeito nenhum. Então, é importante que a gente entenda, tá, que o século XVI para o século XVII, ele foi um marco muito importante. Um marco muito importante porque surgiram ideias que ainda hoje se discute. Ideias que a gente pensa assim, é como se fosse uma esquina. Eu acho que essa seria a expressão mais apropriada. As grandes navegações, as descobertas científicas e alguns pensadores do século XVI representaram a esquina do mundo da virada da Idade Média para a Idade Contemporânea. Uma esquina, 90 graus, no sentido de que abriu campo para as pessoas pensarem de forma diferente e passarem a enxergar o mundo de forma diferente. Essas ideias, esses pensadores, eles não tinham uma formação acadêmica, como nós muitas das vezes acreditamos. Foram indivíduos que estudaram em escolas de padre, por exemplo, tiveram uma formação religiosa, porém, num determinado momento, desabrochou um conhecimento interno, e esse conhecimento interno acabou permitindo que esses personagens pudessem contribuir de uma maneira tão significativa na história da humanidade que às vezes a gente até se surpreende quando estuda mais um pouquinho, tá? Só para vocês terem uma ideia do nível de reflexão, eu diria para vocês o seguinte. Eu separei aqui uma pequena passagem para que a gente pudesse refletir, tá? Uma das principais influências do Renascimento foi a liberdade de pensamento. Dentro dessa ideia da liberdade de pensamento, começa-se a haver um questionamento muito grande até que ponto os homens não teriam o direito
deles próprios estudarem livremente o conhecimento, a Bíblia, e não se sujeitarem única e exclusivamente às interpretações da igreja. Dessa maneira, nós vamos ter, no caso de Francis Bacon, uma revisão de ponto de vista, aonde ele deixava bem claro o seguinte: ele vai ser considerado o pai da revolução científica porque ele separa de tal forma o conhecimento filosófico do conhecimento científico. Quando ele diz que o cientista, o pesquisador, ele poderia perfeitamente estudar as sagradas escrituras, enquanto que os filósofos, eles poderiam ler a natureza, observar a natureza. E aí nós nos perguntamos, né? Mas que relação isso tem com o advento do Consolador Prometido? Porque no momento em que ele abre discussão para essa questão, ele tira da mão da igreja a interpretação da Bíblia. E é exatamente nesse momento que o movimento protestante ganha força. Por que o movimento protestante ganha força? Porque os homens, aqueles que sabiam ler e escrever, passavam a ler a Bíblia e interpretar segundo o seu conhecimento e não segundo o interesse político da igreja. A partir daí, a igreja começa a perceber que a perda de seguidores era inevitável, até porque o Papa Leão X, por volta de mais ou menos 1518, se não me falha a memória, a data é o que menos importa, estabeleceu um livro aonde todos os pecados poderiam ser perdoados, desde que o indivíduo pagasse uma determinada soma à igreja. Ou seja, o indivíduo comprava a salvação. E logo depois, Martinho Lutero, utilizando-se da influência do Renascimento, ele vai ler a Bíblia e fazer a interpretação da Bíblia e traduzi-la para o alemão. Do latim para o alemão, então o povo passa a ler a Bíblia. E começa-se uma discussão que o observador da natureza, assim como na antiguidade haviam os grandes observadores da natureza, continuariam observando a natureza, mas o estudo da Bíblia, ele não poderia ser feito a partir do observador da natureza. Ou seja, resumindo, nós não poderíamos interpretar a natureza com base no que a gente lia na Bíblia. A leitura bíblica era para formação religiosa do indivíduo, não era um tratado científico. Isso era reflexo do quê? Do Renascimento. Aí nós voltamos àquela questão. A grande contribuição vai ser que começa a haver um desmantelamento homeopático entre a influência da igreja, da religião na ciência. Porque a religião não vai poder influenciar na ciência, porque a ciência vai começar a fazer comprovações que a religião não vai ter como se defender. Porque nem tudo podia ser interpretado pelas Santas Escrituras, embora a igreja fizesse questão de interpretar tudo com base nas Santas Escrituras. E quando haviam determinados momentos que a interpretação não era aquela, mas os membros da igreja faziam questão de interpretar.
Então, isso foi uma coisa de grande controvérsia. Por quê? Porque abriu campo para que outras pessoas pudessem enxergar pelo mesmo binóculo, se a gente pode dizer assim, como o caso de Giordano Bruno. Giordano Bruno era um indivíduo assim meio reacionário para a época, mas ele era um pensador à frente do seu próprio tempo. Ele era extremamente visionário. Ele era tão visionário que Giordano Bruno ficou conhecido como mestre da capacidade de memorização. Ou seja, bastava ele ler uma vez que ele já guardava todas aquelas informações. O espírito amadurecido, que para ler e não esquecer aquele conhecimento lido e poder ensinar com base no conhecimento lido, o indivíduo tinha uma capacidade de memória muito grande. Mas ele, nas suas pesquisas, apesar de não ser muito aceito por membros da Igreja Católica, pela Igreja Calvinista e Luterana, por causa das suas mentalidades reacionárias, ele tinha uma visão futurista invejável. Entre as coisas que Giordano Bruno, ou Felipe Bruno, que era o seu nome de batismo, que ele ensinava, uma delas era a transmigração da alma. A transmigração da alma nada mais é do que a reencarnação. Agora vocês vejam, hein? Em pleno século XVI, Giordano Bruno ensinando reencarnação. E também ensinava o seguinte, que quando nós olhávamos para o céu, as estrelas não eram pontos colados num teto, porque acreditava-se nessa época que o mundo era formado da Terra, porque eles eram na época geocentristas, então a Terra, geo, era o centro do universo. Então só existiam duas coisas, o céu e a terra. Então, quando eles olhavam para o céu, eles viam as estrelas coladas no teto do universo. Mas havia um problema. Qual era o problema? Ele dizia que essas estrelas eram sóis que poderiam estar cercados por outros planetas com vida própria. Então, da mesma forma que Giordano Bruno falava da reencarnação, ele pregava na pluralidade dos mundos. Agora vocês vejam, isso quando? 1560, mais ou menos, por volta dessa data. Mais um pouquinho, 1580. Vamos botar assim, por volta de 1580. Então, se Giordano Bruno, tá, ele pregava isso mais ou menos nessa época, ele já tinha uma visão, porque a ideia da reencarnação, ela não é uma ideia nova, ela não era aceita. Porque no Oriente a ideia da reencarnação ela já era aceita, na Índia, no Egito, já eram aceitas. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com os amigos quando estudamos e conversamos sobre a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel. Então essa ideia ela já era aceita. Mas quando você tem um pensador europeu que prega isso, vai ser um prato cheio para a igreja perseguir esse indivíduo. E esse indivíduo, além dessas colocações dele, ele tinha colocações que eram extremamente futuristas, visionárias. Ele dizia o seguinte, que se Deus era infinito, toda a sua criação também era infinita. Se o Criador ele era infinito, a criatura era infinita, a causa era infinita. Chega a ser até, a gente para a gente pensar assim, poxa, de onde que ele tirou isso? Né? Ou seja,
A causa era infinita, porque o efeito também, por sua vez. E aí a gente vê que o espírito trazia um conhecimento tão bombástico que ele vai ser perseguido pela igreja. Isso é óbvio. Não tenham sombra de dúvida que ele vai ser perseguido pela igreja, vai ser preso pela Inquisição e, infelizmente, Giordano Bruno paga com a própria vida, porque vai ser um dos pensadores queimado na fogueira na Itália. Vai ser condenado à morte na fogueira por heresia, porque as coisas que ele estava dizendo iam contra a Igreja Católica, iam contra o que o Papa defendia. Agora, vejam só, voltando aqui à fita, só para efeitos de uma melhor reflexão. Tanto Giordano Bruno, tá, como Francis Bacon, que falava sobre a ciência, era o pai da ciência moderna. Esses pensadores, eles abrem espaço para que outros que viessem posteriormente a eles encontrassem elementos favoráveis, se a gente pode dizer assim, para levantar novas teorias. Como, por exemplo, hoje nós temos, utilizando-se telescópios eletrônicos, utilizando-se telescópios até em satélites, como Hubble, por exemplo, chegou-se à conclusão que Plutão não é um planeta. É chamado de planeta não. Porque hoje, para ter a configuração de um planeta, tem que ter um tamanho. Isso, naquela época, era uma coisa inquestionável. Porque se fosse definido que Plutão fosse um planeta, o indivíduo teria que ter muita argumentação para poder se defender, principalmente quando a igreja questionava aquilo que havia sido dito. E entre esses personagens, aquele que vai causar o maior alvoroço na igreja vai ser Galileu. Porque Galileu, além dele defender teorias, ele era um homem muito inteligente. E onde estaria, se eu posso dizer assim, o desconforto produzido tanto por Galileu, como Francis Bacon e Giordano Bruno, para a igreja em pleno século XVI? No seguinte, no momento que eles lançavam novas ideias, e essas ideias iam contra as ideias defendidas pela igreja, tiravam da igreja o controle ideológico do sistema. E o exemplo maior é o exemplo de Galileu. Quando Galileu, defendendo a ideia de Nicolau Copérnico, de que a Terra ela não era o centro do universo, mas ela era um planeta que girava em torno do Sol, e as estrelas que nós vemos à noite poderiam ser sóis, assim como Giordano Bruno afirmava que as estrelas poderiam ser sóis, cercadas pelos seus próprios planetas, tirava da igreja uma autoridade histórica que vinha desde a época da antiguidade, desde a época de Aristóteles, desde a época de Ptolomeu. Com isso, o que vai acontecer? Se de repente a igreja reconhece publicamente que aquela teoria era uma teoria errada, o que vai acontecer? A igreja teria que não só reconhecer publicamente que estava errada,
não só para isso, mas como para outras coisas também. Porque, como nós tivemos a oportunidade de ver, não era apenas a mera ideia de que o Sol girava em torno da Terra. Não era apenas uma questão de posição dos astros no céu, era uma questão estrutural de ponto de vista. Fazendo uma analogia, vamos imaginar o seguinte: se a Terra não é o centro do universo, se existe, além da própria Terra, outros planetas iguais à Terra que podem conter vida, a Terra não é o centro do universo escolhido por Deus. O Sol é um astro que está fixo e a Terra gira em torno dele junto com os outros planetas. Então, aqueles mapas astronômicos feitos por Ptolomeu, eles teriam que ser refeitos. Uma teoria que já vem sendo batida há muito tempo. Fazendo uma comparação, imaginem em pleno iluminismo, em pleno século XIX, quando Allan Kardec chegava e dizia uma coisa que todo mundo já desconfiava, mas as pessoas não aceitavam, porque não havia uma legitimidade. Galileu estava legitimando um conhecimento que Giordano Bruno havia revelado. E Allan Kardec vai legitimar um conhecimento que o Espírito da Verdade estava lhe oferecendo, de que a vida não terminava com a morte do corpo físico. Guardando as devidas proporções, a grande ameaça para a Igreja Católica em pleno século XVI era a legitimação por conta de Galileu de um conhecimento que, se a Igreja viesse publicamente a reconhecer, ela teria que reconhecer outros. Então, era preferível reprimir a manifestação daquela ideia do que tentar admitir a possibilidade daquela ideia estar certa. Da mesma forma que, quando Allan Kardec começa a receber o conhecimento por intermédio do Espírito da Verdade, já existia todo um arcabouço de conhecimento que dava a Allan Kardec condições de levantar conjecturas que já eram aceitáveis. Como hoje, por exemplo, quando uma pessoa conversa com outra e diz: tem um país vizinho aqui que lançou um satélite artificial. As pessoas, em 1957, quando a Rússia lançou o Sputnik, procuravam olhar o céu com telescópio para ver se viam o Sputnik passando, porque foi uma novidade. Então, da mesma forma que hoje, por exemplo, quando nós falamos sobre determinados conhecimentos científicos, sobre a evolução das ciências, existem livros que mostram a evolução tecnológica do século XX, a gente fica, às vezes, surpreso que, de repente, um rádio a válvula, cuja válvula era do tamanho de um pote de remédio, né? Hoje não existe mais válvula, você não tem mais rádio a válvula. É tudo transistorizado, e não é nem mais transistorizado, são placas integradas, onde um celular tem uma capacidade de armazenação de memória superior a um dos primeiros computadores que foram feitos na década de 1950. Então, esse tipo de conhecimento que foi guardando as suas devidas proporções, mas revelado, ele impactava a igreja de tal maneira que a igreja resolveu bater de frente, se nós podemos dizer assim, reprimir Galileu. Galileu foi chamado a atenção porque Galileu estava ameaçando a ordem. E a ameaça de Galileu à ordem, que ordem é essa?
a ordem da disposição dos astros do céu, a Terra não era mais o centro do universo, não, era uma questão ideológica. E da mesma maneira que quando Allan Kardec começa a comprovar a sobrevivência do espírito à morte do corpo físico, ele vai sancionar a ideia da reencarnação que todos já sabiam. E no momento que o indivíduo para pensar na possibilidade da reencarnação, ele pensa duas vezes antes de cometer uma atitude equivocada. Porque se existe reencarnação, ele vai retornar. E ele retornando, ele vai ter que reparar ou corrigir uma falta cometida, porque não existe morte. O corpo deixa de existir, mas ele, na condição de espírito imortal, reencarnará um dia em um novo corpo e vai ter que reparar a falta cometida. Então, isso é uma coisa fantástica, porque Galileu, ele tinha vislumbres, como, por exemplo, nos desenhos de Galileu, nos rascunhos de Galileu, nós temos, por exemplo, o esboço do helicóptero. Agora, vocês imaginem, início do século XVII, Galileu desenvolveu o esboço do helicóptero. Galileu pegando uma luneta usada, luneta marítima usada nos navios, Galileu vai aperfeiçoar e vai fazer o telescópio. Da onde que ele desenvolveu isso? E desenvolvendo o telescópio, Galileu vai observar as fases da Lua, a topografia lunar, ele vai ver todos os buracos da Lua provocados pelos impactos dos meteoros, ele vai observar as manchas solares, ele vai observar os planetas, as luas de Júpiter. E aí? Fica a pergunta. Esse espírito trouxe esse conhecimento da onde? Onde esse espírito, esses insights, a palavra é essa, os insights que Francis Bacon teve, os insights que Giordano Bruno teve, os insights que Galileu Galilei teve, vieram da onde? Aprenderam com quem? Trouxeram no seu processo reencarnatório, de maneira que desabrochasse num determinado momento da encarnação e que eles compartilhassem com as outras pessoas, chamando a atenção dos outros, para que as pessoas pudessem estudar as suas ideias, as suas teorias, para que essas novas ideias semeassem, ou melhor, fertilizassem, é a palavra mais adequada, o terreno das ideias, para que numa situação futura, outros que viessem encontrassem um terreno arado e fertilizado, de forma a poder germinar novas plantas, novos conhecimentos, para que o iluminismo, um século depois, pudesse florescer. E o iluminismo, ele era o trampolim para o advento da terceira revelação. Porque Allan Kardec era um iluminista. Allan Kardec enxergava o mundo pelo caleidoscópio do iluminismo, se nós podemos dizer assim. E isso tudo tem um peso imenso, que a gente só consegue entender quando você vai estudando e vai fazendo uma correlação de um com o outro. Esses cientistas, pesquisadores, observadores da natureza, que marcaram época e tornaram-se os grandes cientistas da Idade Moderna, foram enviados do plano espiritual. Enviados do plano espiritual para que, de uma forma singela, acanhada ou até escancarada, como Galileu, fossem abrindo terreno para que um dia o iluminismo, quando viesse a surgir no final do século XVII para o século XVIII, ele tivesse um campo muito favorável de receptividade. As ideias
que vão surgindo no final do século XVIII para o século XIX, com a expansão napoleônica, por exemplo, isso é um assunto que daria um outro estudo para a gente, eram muito mais, se desenvolviam com uma fertilidade muito grande. Por quê? Porque havia toda essa... fica até complicado de explicar. O terreno já estava não só fertilizado, mas com muito levedo para uma fermentação. Era fácil você trazer uma ideia e aquela ideia ser bem recebida, porque os espíritos que ali se encontravam, eles já tinham um terreno propício para colocar seu pensamento para funcionar. Então, é muito comum nós falarmos da grande importância dos iluministas, da grande importância dos enciclopedistas, mas a gente se esquece de falar dos renascentistas que antecederam. E eu estou apenas comentando esses três, porque no momento que Francis Bacon, que é considerado o pai da ciência moderna, do conhecimento, ele abre precedentes de que os cientistas deveriam estudar, ler, interpretar e tirar suas próprias conclusões, deixando de lado os pontos de vista religiosos. Por quê? Porque a igreja, ela se baseava em textos de interpretações antigas, mas não dava o livre acesso às pessoas à Bíblia. Quando os homens passaram a ter acesso de interpretação direto à Bíblia, começaram a perceber o quanto o clero vinha cometendo, ao longo dos anos, uma série de irregularidades e abusos, interpretando a Bíblia de acordo com seu interesse particular. Ou seja, a Igreja Católica, em vez de tratar única e exclusivamente dos assuntos ligados à religião, passou a tratar dos assuntos ligados à política, ligados ao século, atuando diretamente, influenciando diretamente no poder dos reis, elegendo reis, depondo reis. E os escândalos provocados pela venda das indulgências favoreceu a expansão do movimento protestante. E o movimento protestante, ele procurava chamar atenção para essa questão da interpretação. E só para os amigos terem uma ideia, o movimento protestante, ele era muito mais receptivo a determinados pensamentos do que a Igreja Católica. Por quê? Porque desejava maior esclarecimento. E nós vamos encontrar no norte da Europa, em alguns países, uma evolução científica muito maior do que nos países do sul da Europa, países fundamentalmente católicos que reprimiam a ciência como uma coisa de bruxaria. Haja exemplo como a alquimia, por exemplo. A alquimia, ela era reprimida na Itália, mas em compensação no norte da Europa ela era aceita. Então isso tudo, quando a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça, a gente vai vendo que em plena metade do século XVI, segunda metade, vamos botar a segunda metade do século XVI, você tem um Giordano Bruno, que foi perseguido pela Igreja Católica, que foi excomungado pela Igreja luterana, excomungado pela Igreja calvinista. Por que ele era excomungado? Porque as ideias dele eram muito revolucionárias. Mas, junto com as ideias revolucionárias dele, ele trouxe ideias tão visionárias que a gente se surpreende. Pluralidade dos mundos, reencarnação. Quando? Segunda metade do século XVI, 1580, mais ou menos. E Galileu,
ele vai se aproveitar dessas informações. Porque em ciência, um cientista, ele passa a bola para o outro. Todo conhecimento desenvolvido por um cientista, ele auxilia ao outro cientista para não começar do zero. O indivíduo começa a partir do conhecimento deixado pelo seu antecessor. E quando o próprio Galileu desenvolve a observação astronômica, ele vai fazer um levantamento, ele vai fazer uma pesquisa mais aprofundada. E dentro dessa pesquisa mais aprofundada, Galileu ele nota perfeitamente que existiam conceitos, tá? Conceitos esses que tinham fundamento, como, por exemplo, os conceitos de Nicolau Copérnico, tá? Sobre a teoria heliocêntrica, eram muito mais coerentes do que os conceitos de Ptolomeu e de Aristóteles referentes à teoria geocêntrica apoiada pela Igreja. Mas, para levar a Igreja a dar o braço a torcer, demorou séculos. E só agora, recentemente, muitos devem se lembrar, quando João Paulo II ele perdoou Galileu publicamente e pediu desculpas, não só por Galileu, mas por outros. Aonde que eu estou querendo chegar para irmos finalizando esse nosso bate-papo? A evolução do conhecimento exige liberdade de expressão. Em primeiro lugar, é lógico que existem teorias absurdas, mas muitos cientistas e pesquisadores que foram perseguidos e reprimidos pela Igreja e tiveram suas obras queimadas, como o próprio Kardec, pois nesse ano de 2021 completa-se 161 anos do Auto de Fé de Barcelona, quando 300 livros dos espíritos foram queimados em praça pública, tá? Reprimindo a expansão do conhecimento. O Auto de Fé de Barcelona vai ajudar Kardec, porque desperta a atenção das pessoas. O que eram aqueles livros que estavam sendo queimados? Porém, ao mesmo tempo, tá? Se nós voltarmos na máquina do tempo, nós vamos ver que em vários momentos da história, a Igreja reprimiu a expansão do conhecimento. E o conhecimento ele era transmitido quase que de uma maneira nos bastidores da história, em sociedades secretas, confrarias. Os homens se organizavam em confrarias para poder estudar um conhecimento secreto. E o que era o conhecimento secreto? Um conhecimento hoje que você encontra em livros acadêmicos. Por quê? Porque esse conhecimento não podia ser divulgado. E não poderia ser divulgado por quê? Porque ele gerava esclarecimento. Aquele filme O Nome da Rosa, de Humberto Eco, mostra perfeitamente isso, quando o conhecimento ele gerava esclarecimento e a Igreja reprimia. Mas internamente, dentro da própria Igreja, dentro dos próprios mosteiros medievais, dentro das bibliotecas medievais, esses livros estavam ali para estudo dos monges superiores, não dos frades menores, mas dos monges superiores, aonde eles procuravam se assenhorar do conhecimento para reprimir qualquer tipo de manifestação que fosse contrária às ideias propagadas pela Igreja. Muitos poderiam dizer, e por que isso se fazia? Porque a Igreja
infelizmente, controlava a opinião pública, manipulava a opinião, as massas, manipulava até mesmo os governantes, quando muitas das vezes acusavam o governante de alguma coisa ou legitimava o governante de alguma coisa que o governante não tinha esse direito. Nem tudo era um direito divino legítimo. Havia uma interpretação segundo o interesse particular do indivíduo. E, infelizmente, isso foi feito durante muito tempo. Com o iluminismo, aí sim nós podemos dizer que demos um passo significativo. E a partir desse momento foi se criando as condições favoráveis para o advento da terceira revelação, que o Cristo prometeu, que a Boa Nova não chegou a atingir a todos, mesmo apesar de todos os esforços de Paulo de Tarso, mas somente com a revelação do Espiritismo. Esse é um assunto bastante complexo. Eu espero ter sido objetivo. Espero que os amigos gostem dessa fala, como uma reflexão. Quando tiverem um tempo, leiam. Leiam e procurem fazer um paralelo entre os pensadores renascentistas e todo o terreno que eles abriram, favorecendo 150 dos anos depois, no máximo, o advento do iluminismo. Porque muitos livros de história dizem que o iluminismo foi um desdobramento do Renascimento. Eu convido a todos para fazermos uma breve prece de encerramento ao final desse nosso singelo encontro. Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade dessa reflexão. Em alguns momentos fica difícil perceber a extensão do conhecimento histórico e o escalonamento dos acontecimentos que dificultaram a expansão das ideias e as atitudes dos homens que frearam a evolução de um conhecimento libertador. Hoje, tanto tempo depois, cabe a nós, dentro do possível, divulgarmos a doutrina que esclarece, que liberta e que consola, mas sem nos esquecermos daqueles que um dia no passado doaram a sua vida para que hoje pudéssemos estar conversando, discutindo ideias, mesmo sabendo que esse conhecimento é um conhecimento tão extenso e que precisaríamos de mais tempo para melhor desenvolvê-lo. Eu desejo aos amigos muita paz e que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.